O Senhor está falando conosco, amém? O Senhor quer que saiamos daqui melhores do que entramos, amém? Quantos estão prontos para receber o que Deus tem para transmitir nessa noite? Eu creio que Ele quer nos alcançar nas nossas necessidades, amém? Irmãos, eu quero dizer algo a vocês. Há uns 2 meses, o Senhor trouxe um assunto ao meu coração, talvez um pouco mais de 2 meses, mas não é porque Ele trouxe naquele momento que era o momento de ministrar aqui, amém? Depois disso, já ministrei aqui umas 2 vezes, mas não era o tempo. E aprove ao Senhor que hoje, no meio da semana, o pastor me contactou para trazer a palavra, e eu fui orar e buscar ao Senhor, e Ele confirmou, essa mensagem é para domingo, amém? Eu creio que o Senhor vai nos esclarecer um pouco mais acerca de assuntos muito importantes nessa noite, amém? E interessante que hoje, 5 e pouco da manhã, eu despertei e falei, Márcia, eu vou para a sala, vou ler um pouco, vou orar um pouco e considerar algumas coisas que estão borbulhando aqui. E foi o que eu fiz, irmãos. Estou aqui para transmitir aquilo que o Senhor me orientou, me inspirou a trazer para vocês. Não quero dar muito boas-vindas aos nossos visitantes. Que prazer tê-los aqui, que honra tê-los aqui. Vocês estão em casa, vocês estão em família. Amém? Então, irmãos, quantos sabem que a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade? Quantos sabem disso? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Será porque o Senhor quer que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, irmãos? Quantos sabem o que diz em João 8:32? Deus não quer que os seus filhos vivam presos, amém? Que os seus filhos sejam roubados, que os seus filhos sejam enganados, porque um filho que não conhece os direitos que tem, ele continua vivendo como escravo. Mas João 8:32 corrobora essa verdade, que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque João 8:32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, só a verdade pode nos libertar. Às vezes as pessoas perguntam assim, na igreja de vocês tem culto de libertação? Logicamente que sim, todos os nossos cultos é culto de libertação, irmãos, porque só a verdade liberta. Amém? Rituais não libertam ninguém. Todos os nossos cultos, irmãos, são cultos de libertação, porque nós ensinamos ou pregamos a palavra. E o conhecimento da verdade é que liberta o Filho de Deus. Então, irmãos, nada pior do que uma pessoa nascer de novo e não conhecer a verdade ao ponto de ser liberta da escravidão em que vivia. Agora, quantos sabem que o Senhor não requer de nós algo que Ele não nos proporcione a condição de nós alcançarmos aquilo? Irmãos, o Senhor não iria exigir ou desejar que nós conhecêssemos a verdade e não providenciar as condições, as ferramentas ou os dons para nos levar a esse pleno conhecimento, para transmitir a verdade para nós, amém? Então, eu queria que você abrisse, por favor, lá em Efésios, no capítulo 4, Efésios no capítulo 4, eu vou falar um pouco sobre os dons que o Senhor levantou na igreja para nos ajudar a chegar a esse conhecimento. Porque o Senhor não nos salva e nos joga e fala, se vira agora, conheça a verdade por si mesmo. Não, o Senhor proporciona toda a condição, todo o aparato que nós precisamos, amém? Então, Efésios capítulo 4, eu vou ler o verso 8 e o 11, Efésios 4, quantos já estão lá? Aleluia, como o pastor Sérgio tem falado. Irmãos, a projeção aqui é só para facilitar, mas não é para nos tornar preguiçosos, amém? É importante nós termos o hábito de abrirmos a nossa Bíblia, porque se nós não abrirmos a Bíblia na igreja, em casa, eu acho mais difícil, amém? Mas veja o que diz Efésios 4, no verso 8, aleluia. O Senhor é bom, amém? Ele está falando com você nessa noite? Vamos ler o verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Eu quero que você
Grave essa frase que ele, Jesus, concedeu dons aos homens. Amém? E pulando agora para o verso 11, diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está falando aqui, está listando aqui, irmãos, os 5 dons ministeriais. Amém? Mas quantos sabem que nem todo filho de Deus tem uma chamada nos 5 dons ministeriais? Quantos sabem disso? Nem todo filho de Deus vai ter uma chamada nos 5 dons ministeriais, irmãos. E o homem não pode se estabelecer em nenhum desses dons. Só ele pode conceder. Por isso que eu te falei, grave essa parte que diz que ele concedeu dons aos homens. Dom é concedido pelo Senhor. Amém? Só ele pode conceder. Aí você pode dizer assim, mas se eu não tiver uma chamada nos 5 dons ministeriais ou uma vocação nos 5 dons ministeriais, eu sou inútil? Eu não tenho valor diante de Deus? Negativo, irmãos, você é tão útil quanto aqueles que têm a vocação nos 5 dons. Então, por isso eu queria que você corresse rapidamente para 2 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, eu não quero que você saia daqui se sentindo um inútil, porque Deus não tem ninguém como inútil, amém? 2 Coríntios 5, 17. Aleluia. Quantos amam ao Senhor? Quantos querem chegar ao pleno conhecimento da verdade? Aleluia, glória a Deus. Se nós queremos, o Senhor quer, a equação está perfeita, vai dar o resultado que nós desejamos, amém? 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, todo filho de Deus tem um ministério. Ainda que você não tenha uma vocação nos 5 dons, você tem um ministério, o ministério da reconciliação. Amém? E continua dizendo assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então, ainda que você não tenha uma vocação nos 5 dons ministeriais que estão listados ali em Efésios, e também estão listados em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 12, no verso 28, nós não vamos abrir lá agora, mas ainda que você não se enquadre naqueles 5 dons, você é muito útil para o Senhor, você é muito útil para o corpo de Cristo. O ministério da reconciliação, irmãos, é poderoso. Porque aquilo que te libertou, você não pode guardar só para si mesmo, você precisa transmitir para outros. Nós sabemos como era ruim estarmos presos, irmãos. Nós sabemos como era ruim nós não sabermos nem quem nós éramos, nem porque nós estávamos aqui nessa terra, irmãos. Era muito ruim. E nós descobrimos, uma vez que descobrimos a Jesus e fizemos dele o nosso Senhor e Salvador, a nossa vida passou a ter sentido. Quantas pessoas você conhece, você convive no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, seja lá onde for, quantas pessoas você conhece que você sabe, porque sabe que precisam dessa liberdade que você tem? Exerça o seu ministério, o ministério da reconciliação. E sabia que os tais chamados nos 5 dons ministeriais, eles também estão incumbidos desse ministério da reconciliação, irmãos. Mas hoje eu quero discorrer um pouco sobre algumas características de cada um daqueles dons ministeriais. Então lá diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5 dons ministeriais. Tem gente ali estendendo a palma das mãos. Mas é bom para nos ajudar a fixar, irmãos, porque os dedos têm uma palma que sustenta os dedos. Os 5 dedos, eles representam ou simbolizam os 5 dons ministeriais. E a palma da mão simboliza um ministério poderoso que dá suporte aos 5 dons, chamado ministério de socorros.
Lá em 1 Coríntios 12, 28, ele não cita lá especificamente evangelista e pastor, mas ele inclui lá os socorros. Quais são os ministérios de socorros, irmãos? O pessoal da música, diaconato, da mídia, amém? O pessoal que está lá na salinha, nos bastidores, por trás das cortinas, fazendo a coisa aqui acontecer, tem muito valor, irmãos. A palma da mão simboliza o ministério de socorros, que dá sustentação para os 5 dons ministeriais. Nós, por exemplo, você viu que caiu um copo de água aqui, acidentalmente. Não foi um teatro, amém? Aconteceu, tem coisas que acontecem. Mas tem um outro copo com água aqui devidamente coberto. O que é isso? Eu saí correndo para resolver o problema? Não. Alguém veio aqui e me deu suporte. Isso é o Ministério de Socorros, é poderoso, é maravilhoso. Há pessoas que pensam que o Ministério de Socorros não tem valor. Irmãos, engana-se quem tem essa mentalidade. Amém? Mas daqueles 5 dons ministeriais, irmãos, cada um tem suas características peculiares. Amém? Na verdade, você não recebe um dom depois que você nasce de novo. Você já nasce com um dom, você apenas descobre que você tem um dom. Quando eu entrei para o REMA, o Centro de Treinamento Bíblico REMA Brasil, lá em Belo Horizonte, quando eu entrei para o REMA, irmãos, eu nem sabia o que era um dom ministerial, nunca tinha ouvido falar, não tinha a menor ideia, e fazendo o REMA, eu descobri que existem dons ministeriais e descobri que sobre mim repousava um desses dons. Mas eu me descobri à medida que eu conhecia a verdade. Por isso o Senhor quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque enquanto você conhece a verdade, você conhece quem você é em Deus e você conhece o que Deus tem para fazer através da sua vida. Amém? Desses 5 dons, irmãos, o apóstolo, que simbolizamos com o dedão, ele toca em todos os demais. Amém? 5 dons. O apóstolo, ele toca na unção do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. O profeta é simbolizado por esse dedo indicador aqui, é bem direto. Vai direto ao ponto. O profeta, ele não fica arrodeando, ele não fica buscando uma palavra que se encaixe no seu astral para te transmitir uma verdade. Ele fala na lata. E costuma apontar o dedo. Então, simboliza pelo dedo indicador. O profeta. O evangelista, está vendo que esse dedo do meio aqui, ele se destaca sobre os outros? É o maior, por assim dizer, em termos de alcance. O evangelista que tem o dom, que tem a vocação, ele vai além, irmãos, ele vai mais longe do que os outros dons. Por isso você consegue perceber que o evangelista, ele não está satisfeito, ele está aqui, ele ganha uma pessoa aqui, daqui a pouco ele está lá do outro lado da cidade, está falando de Jesus para outra pessoa, está ganhando outra pessoa, ele quer alcançar as nações. Alguém que tem a vocação de evangelista, irmãos, ele tem um desejo de ganhar as nações. Nós conhecemos um que é do nosso ministério, chamado Jânio César. O magrelo é ousado demais, irmãos. O camarada não tinha nem roupa para vestir direito e ele já tinha um mapa no quarto dele com as nações que ele ia alcançar. Quem já conhece o Jânio César aqui? O cara é diferenciado, irmãos. Ali é dom, ali é vocação. Por isso, só o Senhor dá. Agora, por que eu falei para você prestar atenção nessa questão que Ele é quem concede? Porque não sei se você sabe, mas tem muitas igrejas, né, que vê um irmãozinho fiel, que vai em todos os cultos, que serve e que está disponível, e aí consagra aquele irmão como evangelista. O irmão não evangeliza nem o vizinho do lado, irmãos. Ou seja, tentando agradar. Sabia que o pastor local, ele não tem o poder de dar um dom a ninguém? Ele tem a sensibilidade, a percepção de reconhecer o dom que as pessoas têm. Mas o dom quem pode dar é só o Senhor. E o dom que o Senhor dá, ninguém pode tirar. Ainda que as pessoas vivam, passem por essa terra e não executem aquilo para que foram chamadas, mas o dom está lá. O dom está lá. E quando elas conhecem o Senhor, irmãos, aquilo começa a ser despertado. O Miles Monroe, ele diz que os maiores dons e talentos estão aonde? No cemitério. Sem sequer terem sido efetivos aqui na terra.
Porque muita gente já passou por aqui, está passando por aqui e nem sabe para que nasceu, mas nós nascemos com um propósito divino, amém? E eu disse que o evangelista, ele alcança além. Por que será que o pastor, ele é representado pelo dedo anelar? O dedo que vai à aliança, porque o pastor é o dom ministerial casado com a igreja, amém? Talvez a partir de hoje você vai entender que o seu pastor tem mais valor do que você imagina. E glória a Deus pelo pastor que nós temos, irmãos. O pastor Sérgio Neiva é um homem de Deus. E eu falei que calhou a mensagem, porque hoje é dia do pastor, eu nem sabia. Hoje a gente estava numa reunião durante a manhã, e aí o meu telefone tocando no bolso, no silencioso, tocando. Quando eu terminou a reunião, eu saí para ver o que estava acontecendo. Gente, alguém me ligando domingo de manhã, insistentemente, alguma coisa tem. E aí eu fui ver um casal que nós pastoreamos em Curitiba, e que hoje moram na Bahia, mandando para mim mensagem, agradecendo pelo pastoreio que exercemos sobre a vida deles em Curitiba. E aí que eu fui saber que era o dia do pastor. Mas a mensagem já estava aqui no meu coração, irmãos, porque nós precisamos aprender a valorizar os homens e mulheres de Deus, amém? Nós precisamos aprender que um pastor é o único desses chamados aqui que ele é casado com a igreja. Amém? Às vezes o pastor, pelo compromisso que ele tem, pela dedicação, pela consagração dele, ele até esquece um pouco da casa dele, dos dele, para cuidar da sua vida. E muitas vezes o pastor está cuidando das pessoas, e essas mesmas pessoas que ele está tirando o carrapicho, que ele está limpando o pelo, logo ali está contra ele. Pausa para pensar, isso é sério. Talvez não fosse a mensagem que você queria ouvir hoje, mas eu penso que o Senhor quer que a gente fique bem afinado nessas questões. E o dedo mindinho, ele simboliza o mestre, ok? O mestre, ele chega onde nenhum outro chega. Olha aqui o gesto, não está filmando não. Ele chega onde nenhum outro chega. Ele vai onde nenhum dos outros dons vai. Ele vai nas minúcias da palavra, ele consegue extrair de um texto aquilo que a gente lê a vida toda e não vê. O mestre, de repente, vai lá e fala com você, essa vírgula aqui mostra a revelação do texto. Você nunca viu aquilo, leu a vida toda, você é convertido, tem 250 anos, e lê aquele texto, sabe de qual é salteado, sabe a referência, mas nunca enxergou aquilo. O mestre, segundo Deus, não estou falando o mestre vaidoso, não, porque tem mestre, irmãos, que é perito em pegar um texto simples e complicar, mas o mestre ungido por Deus, ele é perito em pegar um texto complicado e simplificar. Porque tem mestre que pega um microfone e ele quer impressionar as pessoas, ele quer mostrar o quanto ele é conhecedor. E aí ele pega um texto simples que a pessoa até já entende e ele quer trazer uma roupagem nova e complica o negócio. O camarada entendia aquele texto, aí sai dali sem entender nada. Agora o mestre, irmãos, o mestre, sabe, vocacionado e ungido por Deus, ele pega um texto complexo que você já leu, já meditou, já pensou sobre aquele texto e não encontrou aquela revelação que está lá. O mestre vem e fala para você, é isso, aquilo e aquilo outro. Está resolvida a questão. Amém? Então, falando um pouco das características, por exemplo, o apóstolo, irmãos, ele toca em todos os dons, porque ele precisa atuar por um tempo na unção profética. Eu reconheço na vida do pastor Sérgio o chamado apostólico. E ele também tem uma veia muito forte, muito aguçada de profeta. E ele atua muito bem, flui muito como pastor também. Mas é latente na vida dele a questão apostólica e profética. Não sei se você já percebeu isso, mas talvez depois desse culto de hoje você vai começar a identificar algumas coisas que até então para você nem fazia sentido, passava batido. E o apóstolo, ele toca em todos os outros dons, porque ele fala como profeta, ele evangeliza como um evangelista, ele pastoreia também e ele ensina. O apóstolo, ele toca em todos os outros dons. O profeta é aquele que dá a real para você e não quer saber se você gostou ou não. Se você vai agradecer, vai ficar feliz ou vai ficar triste. Ele dá a real, só que tem um detalhe, ele vai embora. Ele vai embora. E nós sabemos, irmãos, que a atuação do profeta na nova aliança
ela é diferente da antiga aliança, porque o profeta na antiga aliança, ele tinha a incumbência de conduzir o povo de Deus, de trazer a direção para o povo de Deus. O profeta na nova aliança, falando inspirado pelo Senhor, ele vai apenas confirmar aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de você. As pessoas se impressionam muito, eu vou lá no evento do profeta não sei quem, porque o homem revela até a identidade do povo, e isso muda a vida de quem? Revela a identidade para quê? Isso muda a vida de quem? O profeta na nova aliança, que fala debaixo da inspiração de Deus, ele vai confirmar aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração. Sabe por quê? Porque aí dentro é a habitação do Espírito Santo. E o profeta inspirado por Deus, fluindo com o Espírito Santo, ele não vai falar nada diferente do que o Espírito Santo já tem comunicado a você agora. Ele pode despertar aquilo que está adormecido aí. Quantos sabem que lá em Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo falou assim: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá ali, senão que cadeias e tribulações e perseguições me esperam. Ele falou isso no capítulo 20, ok? O apóstolo Paulo falou isso no capítulo 20, porque o Senhor, pelo Espírito Santo, já tinha trazido essa direção no espírito dele. Constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém. Ele não disse, eu estou pensando em ir. Ele disse, eu vou. Amém? E os irmãos ficaram cuidadosos demais, né? E lá no capítulo 21, esse eu quero abrir com você, Atos no capítulo 21, quantos amam ao Senhor? Amém. Quantos são gratos a Ele? Amém. Oh, aleluia, glória a Deus, Atos no capítulo 21. Deus é bom, irmãos. Aleluia, às vezes o Senhor traz uma palavra, uma pregação, né, que cadeira voa, que o povo fica animado, e às vezes traz uma mensagem, né, mais reflexiva. Amém? Mas fica tranquilo, o Senhor quer que você receba tudo que você precisa. Amém? Atos capítulo 21, versículo 9. Atos 21, 9. Quantos se lembram que Paulo falou em Atos 20 que ele estava constrangido no espírito a ir para Jerusalém? E que ele tinha uma nota no coração dele, que o negócio não ia ser fácil lá não, viu gente? Que cadeias e tribulações esperavam por ele lá. Aí no versículo 9 de Atos 21 diz assim: Filipe, no caso, tinha 4 donzelas que profetizavam. Elas profetizavam, mas não eram profetas no ofício, ok? Nem todo mundo que profetiza é profeta, tá bom? Um dia você pode ouvir sobre isso aqui com mais detalhes, mas hoje nem vai dar tempo. Aí o verso 10 diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém, que é para onde Paulo ia, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta aqui, ele trouxe alguma novidade para Paulo, irmãos? Não, porque o Espírito Santo já tinha comunicado isso a Paulo, que tinha tribulações e perseguição lá em Jerusalém, aguardando por ele. O profeta, segundo Deus, ele vem confirmar aquilo que o Espírito Santo já está comunicando ao seu espírito. Porque o Espírito Santo que inspira o profeta é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você. O profeta hoje, ele é mais usado quando as pessoas estão um pouco insensíveis. Quando o Espírito Santo está falando, está comunicando, está transmitindo uma direção, uma orientação, e a pessoa está dormindo no ponto, por assim dizer, é um ditado lá de Minas, está dormindo no ponto, o profeta vem para despertar aquilo. Mas se o profeta fala, irmãos, algo que não tem nada a ver com o que está no seu coração, você não vai julgá-lo, você não vai ter raiva dele, você coloca na prateleira, porque pode ser que um dia o Senhor traga algo a aquele respeito ao seu coração. Mas se não tem nada, aí fica em paz, amém? Tem gente que acha que o profeta na nova aliança é quem escolhe com quem a pessoa vai casar, por isso tem muita gente casada errado dentro das igrejas. É sério, irmãos, o profeta na nova aliança, ele não vai trazer algo tão novo que você já não tenha por dentro. Ele só pode vir despertar o que já está aí. Amém? E agora falando do evangelista, né? Evangelista, meu amigo, você tenta evangelizar o seu vizinho 10 anos seguidos, falando de Jesus, dando um bom testemunho, ministrando a palavra, convidando para a sua igreja, não sei o que lá.
o evangelista aparece ali um dia, senta na calçada com aquele cidadão, de repente estão os dois chorando lá, e o cidadão nascendo de novo, confessando a Jesus. Isso é o que? É dom. Okay? Isso é dom. E opera na vida do evangelista. Porque uma pessoa que não quer nem saber ouvir falar de Jesus, de repente o evangelista fala a mesma coisa que você está falando tem 10 anos, meu amigo. Tem 10 anos, e aí, de repente, o camarada está em prantos e confessando a Jesus, nascendo de novo e se tornando um filho de Deus. É dom que opera na vida dele. Mas o evangelista, ele não cria vínculo com ninguém, tá bom? Ele não é casado com a igreja. O evangelista, ele não está importando se ele está pregando para uma multidão ou para um indivíduo apenas. O negócio dele é falar de Jesus. E tem um detalhe que eu vou te falar. Você começa a conversar com um evangelista, estou falando um evangelista vocacionado por Deus, sobre qualquer assunto. Esse assunto vai terminar em Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. O evangelista tem esse dom de tudo que ele fala, termina em Jesus, anunciando a Jesus. Quantos se lembram de Filipe, o primeiro evangelista mencionado na Bíblia? Que era o pai dessas donzelas aí de Atos 21. Então, Filipe é aquele homem que, durante a perseguição ali com a morte de Estevão, o povo começou a sair para pregar em outros lugares, além de Jerusalém. E Filipe foi para Samaria, um lugar onde ninguém queria Jesus. Quantos sabem o que aconteceu em Samaria? Eu não vou abrir, irmãos, porque não vai dar tempo, mas em Atos capítulo 8, você pode levar essa tarefa para casa, pode ler em casa, mas a Bíblia diz que Filipe começou a testemunhar sobre Jesus ali em Samaria, e a cidade praticamente toda se converteu. Amém? Mas, de repente, o Espírito Santo agora fala com Filipe, Filipe, vai para uma estrada deserta, vai para lá. E Filipe obedece e vai. Chega lá, tinha um eunuco, alto oficial da rainha Candace. Esse homem estava numa como é que chama aquele transporte? Carruagem. E esse homem tinha ido a Jerusalém adorar. Só que ele não conseguia compreender as Escrituras. E Filipe é aquele que tinha alcançado uma cidade inteira e trazido um povo, uma multidão à conversão, agora está lá na estrada deserta, pregando para um indivíduo. E a Bíblia diz que Filipe sentou na carruagem com aquele homem, e o texto que o homem estava lendo é sobre Isaías. E aí o eunuco não sabia de quem estava falando. De quem que está falando aqui? E Filipe começou por aquela parte das Escrituras e anunciou a Jesus para aquele homem. Então, não importa o assunto, não importa a parte das Escrituras que o evangelista vai começar, a verdade é que vai terminar em Jesus e as pessoas vão se converter. Isso é dom, isso é vocação, isso é chamada, amém? Agora, do evangelista, eu vou pular para o mestre. Porque, para o pastor, eu vou precisar de um tempinho a mais. Eu vou falar com mais minúcias sobre o pastor. Mas o mestre, irmãos, eu já dei uma boa pincelada aqui, mas é basicamente aquilo que a gente não consegue enxergar no texto, a revelação que está ali talvez numa vírgula, o mestre chega ali, irmãos, e destrincha para a gente com a maior facilidade. Para ele é fácil, mas para a gente havia ali um trabalhar nosso, o Senhor querendo nos revelar, mas de repente o mestre chega ali, pega um texto, irmãos, que a gente não entendia bolhufas, e de repente cai no nosso coração e ninguém tira mais. É interessante que quando você tem contato com a unção de mestre, as verdades ficam impregnadas no seu espírito e ninguém, irmãos, ninguém consegue tirar mais aquilo. E pode passar 10, 20 anos, você vai se lembrar daquele dia que ele falou aquilo e que se tornou revelação para você e que mudou a sua vida. Que aquela mensagem, aquela revelação passou a ter sentido para você e mudou a sua vida. Esse é o mestre. Agora, o pastor, irmãos, o pastor é aquele que é casado com a igreja. É aquele que sofre coisas no ministério que nenhum outro dom sofre. É aquele que aguenta críticas, é aquele que por muitas vezes quer desistir, mas ele fica firme, porque quem o arregimentou é fiel para sustentá-lo. Antes de falar do pastor, eu pedi o Renan para projetar um vídeo. Vocês podem assistir a um pequeno vídeo. É um testemunho de um grande pastor americano, pastor Sérgio Fabiana. Sabem quem é esse pastor. Mas eu queria que você assistisse comigo ali o vídeo, porque é maravilhoso. Irmãos, teve uma vez
que eu sabia de uma situação de um pastor que ele não era do nosso ministério, mas ele estava debaixo de muita pressão, ele estava debaixo de muito desânimo por causa do peso do ministério, e eu peguei esse vídeo e encaminhei para esse homem, irmãos. E esse homem se levantou de uma forma que ele está alcançando vidas até hoje. Ele mora em Louisiana, depois de Campo Mourão. Mas vamos assistir esse vídeo, depois eu volto. É forte, Brasil. Irmãos, todos conseguiram entender o que aconteceu com esse homem? Sendo massacrado pela imprensa, sendo criticado, querendo desistir de tudo. Mas salvando vidas que ele nem conhecia. Os pastores sérios, irmãos, eles passam coisas que vocês talvez nunca vão saber. Às vezes passam privações, às vezes abrem mão de mais conforto e de realizar sonhos pessoais lícitos, justos, para ajudar pessoas a não morrerem. E às vezes, por causa de pessoas rebeldes, um pastor sério pode desistir do ministério. Um pastor sério desistindo do ministério pode significar vidas morrendo, indo para o inferno. Todos entenderam esse vídeo? Se você quiser esse vídeo, depois pede para o Renan ali, ele se vira e manda para você. Mas é sério, irmãos, é sério. Se você está aqui e algum dia você foi da turma que aponta o dedo para os pastores, que critica, que fala mal, porque vocês viram que ele falou que eles criticam para depois te analisar? E que eles não te deixam nem explicar, eles estão te acusando, e você que prove o contrário. Os pastores passam por isso. O pastor Sérgio não me encomendou mensagem não, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. Mas eu estou aqui para honrar a vida dele, a seriedade dele com o ministério. Com as vidas que Deus confiou a ele. Se você é da turma que critica, que nada está bom, que, enfim, repense a sua vida, porque por causa da sua rebeldia, não estou falando que tem gente rebelde aqui não, pelo amor de Deus, mas por causa da rebeldia de alguns, pessoas sérias podem desistir do ministério e pessoas inocentes podem morrer por falta de uma palavra que alcance a vida delas. Eu não estou querendo dramatizar, o nosso foco nessa igreja não é mexer com as emoções de ninguém, amém? Nós queremos edificar a sua fé, mas entenda, irmãos, o chamado pastoral é muito sério. E ele requer muita consagração, muita dedicação, muita abdicação, muito desprendimento. E às vezes o pastor está ali só tentando agradar a Deus, amando pessoas, tirando carrapicho das ovelhas, e depois que a ovelha está bem limpinha, vai-se embora. Quer nem saber. Ingratidão, irmãos, não agrada a Deus. Eu sei que nós temos muitos visitantes aqui hoje, entendam, não é um recado nem para visitante, nem para os membros da igreja. É uma mensagem do céu para a nossa vida nesse dia de hoje. Há cultos, irmãos, que nos trazem para o lugar certo. Há cultos que nos levam a fazer ajustes que às vezes nem nós mesmos sabíamos que precisávamos. Há cultos que nos colocam para refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso coração. Amém? Então, o pastor, irmãos, eu falei um dia desses, numa reunião com o pessoal aqui da igreja, que há coisas que só o pastor passa. Mas Jesus, ele deu graça para que os pastores suportem essas pressões, essas ingratidões, mas nós, como igreja local, nós podemos fazer diferente. Nós podemos honrar a vida do nosso pastor, nós podemos amar a vida dele de verdade, nós podemos abençoar a vida dele. Sabe, naquele dia que você pensar em criticar algo nele, dê uma oferta para ele, porque quem vai te inspirar a criticar é Satanás. E quem vai te inspirar a ofertar, a abençoar a vida dele é o Senhor. Quem é que você vai obedecer? Você é servo de quem, afinal? Eu confesso, irmãos, que os pastores até evitam esse tipo de mensagem que eu estou trazendo, porque parece que eles estão querendo se autoafirmar, mas não é, irmão, não é. A realidade é essa. Sabia que muitas vezes o pastor tem uma nota no coração para
ministrar no domingo à noite, ele vai ministrar e tem uma nota, já tem ali algo, né, que ele já estudou, já meditou a respeito, ele sabe que é bênção, e no meio daquela semana, um irmãozinho, uma família precisa de um aconselhamento, é exatamente dentro daquilo que o pastor ia ministrar. Sabia que o pastor, ele guarda aquela mensagem para uma próxima ocasião? Porque se o pastor falar inspirado pelo Espírito, mas se ele estiver trazendo uma mensagem que ele aconselhou uma pessoa naquela área, na semana, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão aceitar, não vão entender que é Deus, por mais que ele já tivesse a mensagem antes do aconselhamento. Mas o pastor que ama a vida das ovelhas, ele tem esse cuidado, irmãos. Ele guarda aquela mensagem, Senhor, me ajuda com outra mensagem, porque nesse domingo eu vou ter que protelar, eu vou ter que deixar para a próxima. Mas ame a vida do seu pastor. Oferte na vida dele. Abençoe a vida dele. Tem gente que quando vê um pastor com um carro novo, fica escandalizado. Essas mesmas pessoas gostam de carro novo também. Querem morar numa boa casa, querem ter um bom conforto, querem comer bem, querem se vestir bem, mas se o pastor tiver com um carro novo, está roubando. A gente sabe que tem pastores e pastores, eu estou falando de pastores sérios, tá bom? Porque tem gente que deixa de dizimar na igreja porque teve uma experiência que era de tal igreja e era fiel nos dízimos e o pastor era ladrão, mas não é o seu pastor que estava lá não, meu querido. E tem gente que fala assim, eu gosto daquele pastor, eu não gosto daquele pastor que está ali na igreja. Teve um pastor amigo nosso lá de Fortaleza que uma vez ele pregando, ele falou um negócio que eu falei, o cabo é macho mesmo. Ele falou assim, criatura, você está falando que não gosta do pastor e você sabe se esse pastor queria você como ovelha? Vocês conhecem o Mansueto, ele falou isso pregando, eu gostei. Gostei. Porque você acha que pode escolher pastor, mas o pastor também, se ele quiser escolher a ovelha, você está fora, viu? É sério isso, irmão. Tem gente que acha que está tudo certo, criticar o pastor, nada está bom, o pastor prega no fogo, corre na igreja, está ruim, se ele traz um ensino mais calminho, esse pastor hoje está frio, nem orou. O pastor não está na unção hoje não. Que conversa é essa, meu irmão? Quem és tu? E quando o pastor falou isso, eu falei, interessante, né, rapaz? O camarada se sente, o tal, achando que pode escolher o pastor. O Deus, ele vai te dar o pastor que você precisa, não é o que você quer, não. Nossa, o pastor Aurélio está brabo hoje. Não, eu nem consigo. Irmãos, o negócio de estar brabo não é comigo, não. Mas ousadia aqui tem, viu? E eu vou te falar, irmãos, para com esse negócio de criticar pastores. Se você é de outra igreja e está com essa prática, se arrependa, porque não seja assassino de ministérios e não seja aquele que vai causar a desistência de um pastor sério e pessoas como essa mulherzinha aí, que estava morrendo no hospital com infecção generalizada, com um bebê morto nas trombas, e o que manteve aquela mulher viva foi as pregações desse homem que quase tiraram ele do propósito dele. Por causa de críticas infundadas, por causa de notícias maldosas e calúnias. Mas não tem pastor que apronta. Não tem, irmãos. Mas eles vão prestar contas com o Senhor, tá bom? E talvez você está aqui hoje, você era um dizimista fiel e deixou de ser. Porque o pastor de onde você estava não era correto, não era justo. Mas o seu dízimo é para quem? É para o pastor, é para o Senhor. Então pronto, se você parou de dizimar porque o pastor deu mau testemunho, você nunca honrou a Deus, você estava querendo agradar o pastor, é por isso que deu problema. Agora, honre ao Senhor e você vai ver que se o pastor pisar na bola, isso é problema dele com Deus, amém? Ele é que vai se resolver com Deus, mas não deixe de ser fiel ao Senhor por causa de experiências negativas que você possa ter tido. Amém? Talvez a partir de hoje, você vai entender melhor quando tiver um mestre ensinando, você vai, opa, esse aí é mestre. Aí talvez um profeta dando a real, você vai identificar. É bom quando a gente faz essa leitura, irmãos, isso nos ajuda a amadurecer. E detalhe que o Senhor colocou esses dons no corpo para beneficiar o corpo. Lembram que eu falei que o mesmo Senhor que quer que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, Ele proveu a condição para isso? Vamos continuar lá em Efésios 4, por favor. Efésios no capítulo 4, talvez você
né, esteja desejando que o culto termine, mas o Senhor ainda está falando, amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Efésios no capítulo 4. Glória a Deus. Diga, eu não sou assassino de ministérios. Isso é uma confissão séria, hein? Porque quem vive na igreja para criticar é assassino de ministérios, sim. E não estou falando isso para te julgar, para apontar o dedo. Estou falando para você se consertar. Amém? Isso é o cuidado de Deus, irmãos. Isso é o cuidado de Deus. Verso 11 de Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ou com o objetivo ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então, irmãos, Deus ele levantou esses dons ministeriais para aperfeiçoar o corpo, para que os filhos dele tivessem acesso ao conhecimento. Então, quando há um ministro aqui pregando ou ensinando a palavra, é o cuidado de Deus para que você possa crescer, para que você possa conhecer a verdade, para que você possa ser liberto por ela. Amém? Então, o propósito dos 5 dons não é para ninguém ser famoso. Você viu que esse T.D. Jakes aqui, ele disse que nunca quis fama, nem sabia lidar com a fama, mas a situação o colocou num púlpito e de repente ele estava famoso, mas nem tinha intenção daquilo. Você viu que ele, nesse testemunho dele, fala de muita coisa. Então, os dons ministeriais não é para tornar o ministro famoso, amém? Não é para ele estar em destaque, não é para ele sair, né, na matéria do culto de domingo, para ele sair na primeira página, ali a primeira foto é dele. Não, não é para isso. É para alcançar a sua vida. Diga, o Senhor estabeleceu os dons ministeriais para abençoar a minha vida. Amém? Então, Deus o tempo todo está pensando em você. Amém? Deus o tempo todo está pensando em nós, como filhos. Ele está cuidando de nós. Ele providenciou esses dons ministeriais, levantou homens e mulheres e os ungiu e os capacitou para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida, para que você possa crescer, porque se você não crescer, você vai ser enganado. Dentro do corpo de Cristo tem homens e mulheres servindo ao diabo, enganando as pessoas, mas nesse caso nós não estamos incluídos, amém? Nós somos sérios com o Senhor, somos sérios com a nossa vocação, somos sérios com a palavra, amém? Então, pensa nisso, Deus estabeleceu esses dons ministeriais para abençoar a sua vida. É a ferramenta que Deus providenciou para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aquilo que Ele deseja, que eu falei lá em 1 Timóteo 2,4, que Ele deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esses 5 dons são as ferramentas pelas quais o Senhor vai promover o crescimento na sua vida e na minha vida. Amém? Então, aprenda a amar o seu pastor, aprenda a honrar a vida dele. Amém? E quando o Senhor me trouxe essa nota, nessa mensagem, há uns 2 meses e pouco, eu falei, rapaz, nós precisamos, como igreja, honrar de fato a vida do pastor Sérgio. Amém? Então, o pessoal da mídia, eu vou pedir para vocês colocarem o Pix do pastor Sérgio. Se você não tem hoje, não está preparado, anote o Pix dele, depois você manda uma oferta de honra para a vida dele, tá bom? Uma oferta de honra para ele. Porque, irmãos, quando você tem pastores sérios, você precisa valorizar. Amém? Você precisa valorizar. Você precisa valorizar. Eu queria sugerir que ninguém ficasse de fora dessa honra. Sabe por quê, irmãos? Porque quem planta, colhe. Amém? Quem planta, colhe. E
Se você não tem hoje, não pode honrar a vida dele hoje, dar para ele, né, uma oferta de amor, de gratidão, anote o Pix dele, está aqui. E faça o Pix para ele feliz da vida, porque vale a pena honrar pessoas dignas de honra. Amém? Não estou fazendo lobby para ele aqui, não. Estou falando que nós temos um pastor que merece a honra devida a ele. Os pastores, irmãos, é normal que os pastores deixem de pagar contas pessoais deles, com ofertas que eles recebem para honrar compromisso da igreja. Se eles sabem que tem alguém na igreja passando por uma situação difícil, eles tiram do próprio bolso para ofertar na vida das pessoas. E às vezes a gente coloca o Pix de um pastor aqui e as pessoas ficam chateadas com a gente, ficam escandalizadas. Mas não se escandalize. Seja abençoado com essa prática aqui. E pega aquela dica que eu já te dei. Se vier aquela vontade de criticar, né, de falar que não está gostando, dá uma oferta. Seja guiado pelo Espírito. Isso aí vai te ajudar a amar o seu pastor, vai te ajudar a ter uma boa atitude para com ele. Amém? A igreja aqui não está contra o pastor não, viu gente? Eu não sou advogado dele não, tá bom? Eu estou apenas seguindo o que está no meu coração. Então, honre a vida dele, abençoe a vida dele e tenha certeza que virá colheita sobre a sua vida. Mas não plante com essa atitude, não. Rapaz, eu vou plantar porque eu quero colher. Não, você vai colher porque é uma lei que funciona, a lei do plantio e da colheita. Mas aprenda a honrar o seu pastor. Amém? Interessante que, rapaz, coração de pastor é um negócio sério. Hoje, aqui na hora da comunhão, eu estava ali falando com o pessoal e tinha alguém me abraçando aqui e andando junto comigo, mas eu não olhei quem era. A Thalita foi falar comigo ali e ela disse, você está carregando uma bagagem aí, mas eu não olhei quem era. E aí terminou o momento de comunhão, para você ver que tem coisas que não fazem sentido para muitas pessoas, mas para um pastor faz sentido. Quando eu dei a volta e estava chegando ali, o Samuel, filho do Davis e da Cássia, me deu um abraço ali e falou assim, eu queria te dar um abraço, mas você não me atendeu. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Jesus, que coisa. A gente vem, né, para ministrar, para abençoar, de repente o Senhor está ministrando para a gente. E para um pastor, irmãos, o pastor, rapaz, não dei atenção para ele, porque eu não olhei para trás, eu não sabia quem estava me acompanhando, me seguindo e me abraçando por trás. E aí ali ele me parou e disse, olha, eu queria te dar um abraço. Oh, meu Deus. E você não me atendeu. Irmãos, quando um pastor tem a sensação de que ele falhou com alguém, de que a pessoa estava com expectativa num conselho e ele não deu, num tempo que ele não pôde destinar para aquela pessoa, ele fica triste. Porque o pastor, ele quer ser bênção para a sua vida, viu, gente? Então, para você ver, antes de pregar, Deus já está ali me abençoando através de uma criança, irmãos, que coisa tremenda. Você vê que no testemunho do T.D. Jakes aqui, ele fala que quando aquela mulher chegou lá, outra pessoa viva, forte, bem arrumada, ele esqueceu até que estava numa noite de autógrafos e pulou naquela mulher, porque ela o manteve no ministério por causa do testemunho dela. Amém? Então, uma criança chegar para mim e falar, eu queria te dar um abraço, mas você não me atendeu. Eu falei, oh meu Deus, é para ministrar essa mensagem mesmo. Mas é isso, o coração de um pastor, irmãos, consagrado ao Senhor, é uma grande bênção. Amém? Vocês me amam ainda? Amém. Mais do que ontem? Amém. Menos que amanhã? Amém, eu também amo vocês, mas eu vou deixar Deus me usar sempre que Ele quiser, tá bom? Talvez a mensagem vai te deixar mais animado, né, celebrando, e às vezes a mensagem vai te colocar para refletir, mas é bênção, irmãos, isso é saúde para nós.